Sejam bem-vindos, né? A título de prece, vou fazer uma mensagem para nós. Concede uma nova oportunidade ao teu desafeto, facilitando-lhe a aproximação. Mantém-te receptivo. É possível que ele tenha mudado de opinião, reconhecido o erro e esteja aguardando o ensejo. Todos nos enganamos e desejamos ocasião para nos reabilitarmos. Se te inseres na mágoa e nada mais queres com ele, a tua é uma postura igual ou mais censurada que a dele. Não deixes que um capricho do amor próprio ou do orgulho ferido te roube uma excelente instância de ser vencedor de ti mesmo. Então vamos levar os nossos pensamentos, né, a Deus, aos nossos espíritos amigos, rogando auxílio, para que nós possamos realmente abrir os nossos corações para os ensinamentos, né, que vamos ouvir hoje, que nós possamos voltar para os nossos lares mais fortalecidos e mais receptivos os corações amigos. Que Jesus nos abençoe, nos ajude sempre. Hoje quem vai fazer isso para a gente é o Robson. Né? O Robson eu falo que ele é da nossa casa também, né? Já participou aqui com a gente. Hoje ele está em 7 de agosto, né, Robson? Mas sempre que a gente precisa dele, a gente pode contar. Então aproveite, né? É uma pessoa que é nossa conhecida, então sinta-se à vontade, né, para perguntar, uma pessoa que sabe muito. Então aproveita, você vai falar sobre a parábola Filho Pródigo. Bom dia a todos. Bom dia. Jesus nos abençoe, nos envolva nessa manhã gostosa, para que nós possamos aproveitar esses momentos na reflexão em torno do Evangelho. Como a Paula já anunciou, nos foi proposto para falar hoje parábola do Filho Pródigo. Eu vou pedir licença para ler, porque é importante ler, tá? Embora foge um pouquinho a minha característica, mas é importante ler para a gente entender. Alguns chamam até essa parábola de parábola dos dois filhos. Tá? Então eu vou ler aqui. Parábola dos dois filhos. E disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se de seu país para uma região distante e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa, e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas, caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após, levantar-me-ei, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, o pai, né? Seu pai o viu, compadeceu-se e correu. Lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: trazei para fora a principal estola, a veste, e vesti-o. Dai-o o anel para sua mão e sandálias para os seus pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos, comendo-o, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou,
e se aproximou da casa, ouviu músicas e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse: o teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta, ao seu pai disse: eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Quando chegou este filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas também. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Grande, né, gente? Pois é uma história interessante, é uma parábola, né? E que a gente precisa buscar aqui, extrair o espírito da letra. Essa parábola já foi estudada por muita gente. Essa tradução aqui do Novo Testamento é do Haroldo Dutra. Ele próprio tem feito o estudo dessa parábola. O pessoal da União Espírita Mineira também. E pegado muitos pontos. Nós estamos estudando essa parábola há mais ou menos 4 meses. Ainda não terminamos, não. Nós estamos com essa parábola lá, pegando detalhe por detalhe, palavra por palavra, fazendo um miudinho dela. Mas na palestra pública não dá tempo de fazer isso. Então a gente pega o sentido geral da parábola. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender, aliás, Kardec nos exorta a isso, chama a nossa atenção na questão 627 do Livro dos Espíritos, que Jesus falava segundo o local e as tradições, o costume da época. Nós temos uma dificuldade tremenda para poder interpretar o Evangelho de Jesus, ainda que a historinha é uma parábola, é algo que vai trazer um sentido alegórico para a gente buscar algo muito mais profundo, mas nós temos uma dificuldade muito grande porque nós viemos de uma cultura diferente, nós temos costumes diferentes. Olha bem, e nós temos que estudar até um pouquinho de história para poder interpretar com maior acerto as parábolas de Jesus, porque ele falava para agricultores, era uma aldeia, ele estava falando para o pessoal de uma aldeia. Então nós precisamos de entender isso. E nós muitas vezes, quando a gente vê essa parábola, a gente fala assim: mas o filho mais velho estava certo, é brincadeira um negócio desse, né? Ora, o outro sai, pega os bens dele, vai embora e tal, e o mais velho chega e nunca teve nada, o mais velho tem que rebelar mesmo. A gente tem uma tendência a identificar. Tanto é que a parábola do filho pródigo, né? Mas na verdade são dos 2 filhos egoístas, extremamente egoístas. Então, para nós nos situarmos melhor, algumas questões históricas, né? Esse povo que Jesus estava falando aqui vivia numa aldeia, gente, um povoado pequeno, 30, 40 famílias. A agricultura era de subsistência. Eles dividiam o arado, um tomava conta da ovelha do outro. Era assim, era um auxiliando o outro, que plantava, todo mundo comia. E naquela tradição, algo interessante, a sociedade patriarcal, o pai era a figura máxima. Então o pai tinha uma autoridade tremenda. O que o pai falasse, estava falado. Outro detalhe também, eles tinham na terra um valor sentimental. Para fazer um negócio, era a maior dificuldade. Não tinha esse negócio de vender terra, não. A terra ela está ali representando uma família que vai passando de geração a geração. Dinheiro tem pouco valor, mas a terra não. A terra tem enorme valor. Então o pai na figura central, a mãe, os anciãos, né?
respeitados. E os filhos? Então veja bem, o filho mais novo, a gente chama do filho pródigo, não é o filho egoísta. Ele cometeu inicialmente um erro gravíssimo. Foi um erro, algo que assustou a comunidade daquela aldeia, inicialmente. Ele está propondo ao pai que ele deve partir os bens e entregar para ele a parte que lhe cabe. E ao fazer essa propositura, né, ao solicitar ao pai que fizesse isso, é a mesma coisa ele está falando com o pai, ele está desejando a morte do pai, porque não tem esse negócio de partir terra antes que o pai desencarne, o pai morra, não. Então quando ele fala isso com o pai, gente, ele comete um erro para a aldeia gravíssimo, mas muito grave. É como se ele falasse: eu estou desejando a sua morte. Olha bem, para o pai. Mas o mais interessante disso aí tudo é que a aldeia toda esperava que o pai deserdasse e ele expulsasse da aldeia, já que ele cometeu aquele erro grave, né? Mas o pai toma uma atitude inesperada diante daquele filho egoísta. Ele entrega o filho à parte que lhe cabe. É uma atitude inesperada. Aí Jesus já começa a revelar esses atributos da divindade, né? E aí nós vamos identificando os personagens na parábola, para depois nós entrarmos para dentro dela, para nós nos enquadrarmos. Porque senão nós ficamos lá distante, né? Nós foi contado para aquele povo, para a época. E para nós? Onde nós vamos nos enquadrar aí? Não é? Ele pega então, o pai, quando entrega para ele os bens, né? O que ele tinha direito, ele trata de vender rápido. É outro fato inusitado. Não se consegue vender terra rápido. Até hoje lá naquela região do Oriente não tem esse negócio de vender terra. Igual aqui, né? Você chega e não comprei isso aí. Não. A terra tem um valor diferente para eles. Então eles ficam negociando meses para poder vender, passar uma propriedade de uma família para outra. Ele vende rápido e sai. Afasta do pai de família, desaparece, vai para longe. Quando ele vai para bem longe, ele começa então a passar dificuldades. Porque quando afasta-se do pai, automaticamente a gente vai passar dificuldade, né? E aí o que tem que vir para chamar a atenção? Porque naquela região deu uma seca tremenda, um momento, uma hora de dificuldade. Quando nós afastamos do pai, é necessário a dor, não é, gente? Para nos chamar a atenção, para a gente voltar rápido. Então ele afastou e começa a passar dificuldade. E aí ele não tinha o básico, que era o que comer. Associa com alguém da região onde ele estava, e aí o evangelista Lucas vai narrar, outros também narram, que ele começa a tratar dos porcos e tinha vontade de comer, né? Aliás, comia a mesma erva que os porcos comiam. E é interessante porque é a erva gafanhoto. Quando a gente vai estudar, a gente vai ver, é a mesma que o João Batista. Fala, João Batista comia gafanhoto, a gente acha que é aquele bichinho que voa, né, o gafanhoto. Não, é a erva gafanhoto, que tem de duas espécies, e ele vai até colocar aqui, a gente vê na hora que ele vai colocar, traduzir aqui, ele vai deixando os detalhes para nós. Essa erva gafanhota tem duas espécies, uma de valor nutritivo, que era boa, doce, que o João Evangelista, o precursor, né, ele se alimentava, e outra que não tinha valor nutritivo nenhum, era quase que zero, e essa aí era dada para os porcos. E trabalhar tratando de porcos, gente, era algo humilhante, porque o porco é considerado um animal impuro naquela região. Então, olha bem, ele não só tratava dos porcos, mas ele comia com os porcos. Então, o que aconteceu com ele? Ele atingiu o que, gente? Como a gente fala aqui? O fundo do poço, que é necessário às vezes a gente atingir o fundo do poço. Só que aí vem um ponto que eu até destaquei na fala aqui, que quando ele atinge o fundo do poço, ele começa a pensar: na casa do meu pai, os servos, os jornaleiros, em outras traduções, né, são tratados muito melhor do que eu. Sabe por quê, gente? Ele cai em si, caiu em si. Emmanuel vai tratar dessa questão de cair em si na série Caminho, Verdade e Vida. Nós vamos ver lá. Esse cair em si
que nós precisamos tanto. Porque a gente fica dando, mineiramente falando, murro em ponta de faca, né, Rô? E a gente precisa cair em si e perceber o objetivo da nossa vida, o que, que nós estamos fazendo aqui e qual atitude que nós precisamos tomar. Então, quando ele cai em si, ele começa a pensar, olha, na casa do meu pai, os servos comem melhor, os servos comem pão, tem carne, tem tudo. E eu aqui estou nessa situação, comendo nessa situação humilhante. E aí, gente, ele, depois que caiu em si, ele decide fazer a viagem de volta. Isso é um momento interessante. Ele deseja fazer a viagem de volta e ir para a casa do pai, pensando assim, ele fez um planejamento. Olha, meu pai, eu quero que ele me receba lá, ele não precisa me receber como filho, ele pode me receber como servo. Eu, como servo na casa do pai, estarei melhor do que a minha situação agora. E ele faz esse planejamento. Então começa a fazer o retorno, o caminho de volta. E interessante as narrativas, a gente vai comparando uma com outra, porque quando ele está aproximando da propriedade do pai, só que, na verdade, olha bem, ele fez esse planejamento, ele tinha 3 grandes problemas, né? Ele precisava de quê, primeiramente? O perdão do pai, não é? Porque ele humilhou o pai, ele desejou a morte do pai. A aldeia estava morrendo de raiva dele. O segundo ponto, ele tinha que reconciliar com a aldeia, porque é assim, né? A doutrina espírita vai nos mostrar que nós assumimos compromisso com a coletividade. Então não adianta falar, vou ficar quietinho aqui, vou ficar na minha. Não, nós temos compromisso com a coletividade. À medida que a gente erra, que nós afastamos do pai por um motivo ou por outro, e geralmente por causa do nosso egoísmo, nós contraímos dívida com a coletividade. Então, nós viemos num processo de reeducação e resgate em família, mas também na coletividade. Então ele tinha que retratar também com a coletividade. E ele tinha um terceiro problema nessa volta dele. É o irmão. Como é que ele vai fazer com o irmão dele? Não é? Ele, ao pedir a sua parte do bem, é como se ele tivesse falado com o irmão assim, eu não desejo partilhar nada com você. Ele quebrou os laços de família. Então ele tinha esse problema. O primeiro era mais tranquilo, que era o pai, né? Ser perdoado pelo pai. Mas aí os evangelistas vão narrando fatos assim extraordinários. Essa parábola aqui é chamada a parábola das parábolas, porque ela retrata a lei divina, gente. Ela mostra todo esse processo nosso de evolução, retratando a lei divina. Todas as outras parábolas cabem dentro dessa parábola. Então o sentido dela é muito profundo e grande. Quando ele vai voltando, quando ele volta, que vai chegando, antes dele chegar na casa, o pai o vê de longe. O pai que avista ele de longe. E aí, Lucas vai narrar que o pai sai correndo em direção a ele. Ora, gente, para os costumes daquela época, um ancião, ele anda lento, garboso, né? E majestosamente. Ele não corre. Ele anda tranquilo, lentamente. Isso são os costumes da época lá. Se você vê um ancião correndo, tem alguma coisa errada, né? É igual aqui, se você ver um velhinho correndo, você não vai falar, tem uma coisa errada. A velhinha está correndo. O que está acontecendo? Não é? Porque você não vê. Naquela época era muito mais. Se você vê, tem algo de errado. Toda a aldeia viu o pai correndo em direção ao filho. Quando ele se aproxima, o filho começa a falar com ele dentro daquele planejamento que ele já tinha feito. E ele começa a falar, pai, pequei contra ti e não mereço. O pai não deixa ele terminar de falar. Se a gente observar esse detalhe aqui, ele faz o planejamento, o pai não permite que ele fale. E aí, abraça esse filho, e o abraço é algo extraordinário, não é? Viu, gente? Como que um abraço fala? Meu Deus! Não é? Às vezes nós estamos precisando só disso, né? Um abraço, ele já fala um monte de coisa. É um influxo energético, é uma vibração que vai um com o outro e vai passando. Como que alimenta um abraço? É a primeira coisa que ele faz, abraçar o filho. Depois, ele beija o rosto do filho repetidamente. E o beijo, diferente de nós, né?
ocidentais, a gente não tem hábito de beijar um homem beijar o outro, embora é questão cultural. Na minha família todo mundo beija todo mundo, né? Mas o beijo, ele tem um significado interessante lá, porque quando tem algum entrechoque, alguma dificuldade, né, entre as pessoas, um litígio, eles chamam um conciliador, que é comum aos dois, um conciliador que os dois confiam, para poder resolver aquela querela, aquela demanda, aquele problema. E depois que é resolvido, o sinal que está tudo bem, que nós vamos continuar a vida normal, é o beijo. Aí um vai lá e beija o outro. O beijo quer dizer o que, gente? Eu te perdoo. Eu te perdoo. Isso aí quer dizer o beijo. Então ele beija, não beija uma vez só não. O pai não beija o filho uma vez só. O pai beija repetidas vezes o filho. E mais, ele manda um servo trazer uma roupa, e tem um sentido nisso aí, né? O filho veste a roupa de festa. Ele manda o servo trazer uma sandália, porque o servo anda descalço, mas o filho anda calçado. E manda trazer o anel símbolo da família, está falando assim: eu não quero você como servo, eu te perdoo, te aceito como filho. A parábola diz isso, é como filho. Já é Jesus nesses sentidos alegóricos, puxando a nossa reflexão da bondade, da generosidade do Pai. Não é? Sempre mostrando para a gente poder ligar esses símbolos, ligar essa simbologia à nossa vida. Mas aí, gente, ele faz mais. Ele manda matar um novilho. Ora, nessa atitude dele de sair correndo e a aldeia toda vendo, na atitude de mandar matar um boi gordo para toda a aldeia, já que a aldeia é pequenininha, 30, 40 pessoas, é pouca gente, né? 40 famílias. Então imagine, se ele manda matar uma galinha, né? É uma coisa. Se ele manda matar um cordeiro, era uma coisa. Mas quando ele manda matar um boi, a aldeia inteira sabe que ele está convidando toda a aldeia para aquela festa do retorno do filho. Então está todo mundo convidado. O pai já resolveu dois problemas do filho. O da aldeia, exatamente, reconciliou com o filho, reconciliou e com a aldeia. Porque a aldeia toda, o pai se humilhou, saiu correndo, né? Recebeu ele como filho e agora está dando uma festa para toda a aldeia. Então a aldeia não pode falar mais nada, porque está reconciliado. Mas tem um terceiro problema, né? Começa a festa, vão lá para dentro. Aí chega o segundo filho, que é o filho mais velho, que nós, muitas vezes, e a maioria das vezes, não pensamos nesse filho mais velho. Quando ele chega, ele fica chateado com aquela situação, ele escuta o barulho, está tendo uma festa, e a festa é lá em casa. É surpreendente, né? E ele fica chateado com aquela situação. Quando ele chega, ele manda um servo vir. E o que está acontecendo? Ele, não, o seu irmão mais novo voltou. E seu pai mandou matar um boi e está todo mundo festejando. Ah, gente, ele se enche de indignação. Sabe por quê? Porque ele foi preterido, né? Ele foi preterido na cabeça dele, ó, quem merece sou eu. Aí ele fala, eu não vou entrar. E o pai vem para intervir e vai conversar com ele. Ele fala, eu não vou entrar. Olha, pai, eu sempre fiz tudo que o senhor pediu e estou aqui junto do senhor. E o senhor nunca matou um cabrito para eu confraternizar com os meus amigos. E agora esse filho seu que gastou tudo, você faz uma festa. E a gente tende a achar que ele está até certo também, né? Esse aí é o filho egoísta, medroso. Porque em verdade ele nunca esteve junto com o pai. Nunca teve. Não. Olha bem, o pai está tratando de reconciliação dos filhos. E ele está pensando na festa com os amigos. Ele está completamente apartado. Para começar, ele como filho mais velho deveria ser o conciliador. Ele podia até não querer, não gostar daquela atitude, mas ele deveria, num sentimento de obrigação, obediência e resignação, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós necessitamos disso aí, né, gente? Obediência é o consentimento da razão, resignação é o consentimento do coração. A gente necessita olhar, analisar e ver que não é o momento. E aí ele deveria ter vestido a roupa e participado da festa. Ainda que depois viesse, pai, eu estou meio sentido, né, com essa sua atitude e tal. Mas não, ele
afrontou o pai na frente de todo mundo. Agora, gente, ele começa a colocar as garrinhas de fora. Agora ele começa a mostrar sua verdadeira personalidade, porque em verdade estava escondida. E aí é um perigo para nós, é um perigo. É o estar escondido, e ele começa a mostrar agora. Em primeiro momento, ele mostrou a sua personalidade, que ele deveria fazer a conciliação do filho que queria sair. O filho queria sair, ele tinha que chegar, não, peraí, vamos conversar. Mas não, ele ficou caladinho, por quê? Porque aí ele ficava com a parte dele, ele pensou só nele. Era benefício para ele, por isso que ele é extremamente egoísta. Então o que ele fez? Ele omitiu. É a omissão, né? Não vou ficar na minha aqui, eu não tenho problema nenhum, eu não estou envolvido com nada, eu vou ficar, né? Tem até uma questão no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta para a espiritualidade: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Não. Ele está perguntando assim: basta não fazer o mal? Ó, gente, estou aqui tranquilo, não mexi com ninguém, pago meus impostos, vim aqui e tal, não tem problema, no trabalho, volto para casa e tal, de vez em quando até, né, faço uma coisinha diferente, então não estou fazendo mal para ninguém, não quero envolvimento não. Kardec está falando mais ou menos isso. Não, eu estou na minha, gente, vamos, mais ou menos isso aí. Aí ele pergunta: basta a gente não fazer o mal? E os espíritos vão responder: não, é necessário fazer o bem no limite de suas forças, diz os espíritos, porque nós seremos responsabilizados por todo o mal que vier em razão do bem que você deixou de praticar. Difícil de entender isso, gente? Só o fato de você omitir, você já está fazendo mal. Porque te cabe atitude na vida, te cabe participação no processo de evolução, te cabe estender a mão, te cabe movimentar, te cabe trabalhar. Quando você omite, você já está fazendo mal. É a mesma coisa, inclusive no Código Penal, né, nas nossas leis aqui, a omissão é crime também em determinadas situações. Então veja bem, agora ele revela a sua verdadeira personalidade para o segundo filho. Ora, olha que interessante, enquanto não está mexendo com ele, enquanto nada provocou ele, estou olhando a grosso modo assim, era um excelente filho, não era? A hora que a vida cobrou dele, ele mostrou que está apartado do pai, que ele está numa sintonia diferente do Criador, mais ou menos para a gente poder ir ajustando esses elementos na nossa vida de hoje. Está numa sintonia diferente. E aí o pai vai falar para ele, né? Olha, era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, né? Porque esse teu filho, que estava morto, reviveu, né? Estava perdido e foi encontrado, fazendo coro até as palavras de Jesus, que fala que há mais festa no céu quando chega um pecador do que 99 justos. Não é assim? Quando alguma criatura cai em si e faz o caminho de volta, é motivo de muita alegria para a espiritualidade. Veja bem, vamos entender em que circunstância que foi contada a parábola. Jesus estava fazendo a refeição em determinado local. Estava ali fazendo a refeição. E ele comia com publicanos e pecadores, segundo narram os evangelistas. Então ele comia com gente de má vida. E os fariseus, publicanos e pecadores, gente de má vida. E os fariseus do lado de cá, tido como gente de boa vida, né? Esses fariseus questionaram ele. Por que ele está comendo com gente de má vida? Ele vai e conta a parábola dos dois filhos, ou do filho pródigo, justamente mostrando para nós esses dois elementos psicológicos nossos, né? Esses dois elementos que estão aí no nosso convívio social. Ele mostra dois filhos que nós podemos nos enquadrar perfeitamente neles, né? Aqueles que estão cometendo equívocos, erros e crimes assintosamente, que rebelou contra a providência divina, independente do contexto social, está aí fazendo e acontecendo, está roubando, está matando, está fazendo, e que a gente repudia, né? E aqueles que estamos, e aí enquadra demais os religiosos, gente, que estamos representando aquilo que em verdade não somos. Não somos. Então, que a figura de religioso, né, Paulo? E tal, não, vem, faz, e vai ali, faz uma coisa, faz outra, a gente pensa, mas na verdade, quando a vida cobra de cada um de nós na intimidade ou no aconchego do lar,
nós também nos rebelamos contra a providência divina. Olha bem, mostrando esses dois arquétipos, né, psicológicos, nosso e o dois estados nossos até de evolução, alguém numa rebeldia, alguém fingindo que não está na rebeldia, mas ainda se encontra apartado do Pai, que é a maioria dos nossos casos aqui, a gente, né, está ali, não cometo isso, não faço isso, mas na intimidade a gente acaba por fazer. Cometer pequenos deslizes, né, que na verdade não são crime aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus e aos olhos da lei divina, porque Jesus personifica a lei divina, realmente traz um prejuízo grande, é um afastamento nosso do Pai. A gente está dando para entender assim? Do jeito que a gente está conversando? Então tá bom. Olha bem, na questão 135 do livro Consolador, trouxe até aqui e também foi trabalhado, ela é interessante. Eles vão perguntar para Emmanuel assim: se o determinismo divino é do bem, quem criou o mal? Nós todos estamos fadados ao bem, ninguém tem dúvida disso, né? Por mais que a gente murrinhar e ficar amassando barro, igual o menino pirracento, no mesmo lugar, por mais, nós teremos que evoluir. É determinismo divino. Fala assim, mas se o determinismo divino é o bem, quem criou o mal? Né? Aí eles vão responder, é uma resposta grande, mas assim, profunda. Você fala assim, o determinismo divino é do bem. É essa lei de amor que envolve toda a humanidade. É isso. Mas o homem, confiando mais em si do que em Deus, é necessário confiar em si. Mas a maior confiança é em Deus. Transforma as suas fragilidades. Então nós somos criatura frágil, essa é a nossa marca. Nós transformamos essas nossas fragilidades num foco de ação contrária à lei divina. Aí ele fala assim, eis o mal. Gente, nossa fragilidade, nós vamos cometendo um monte de erro. Nós vamos fazendo conforme a gente gostaria, conforme o nosso bel prazer. Nossas conveniências, nós não queremos renunciar, nada disso. Ah, isso está bom para mim, eu vou. Então quando eu faço isso, eu transformo essas fragilidades num foco de ações contrárias à lei, essa lei de amor. Aí o Emmanuel fala assim, eis o mal. E ele vai completar o raciocínio falando assim, tem mais coisa, né? Urge recompor o zelo sagrado. Tem urgência para a gente recompor os elos sagrados. Foi mais ou menos isso que o primeiro filho, o filho novo, tentou fazer. Foi nesse sentido aí que ele tentou trabalhar. Então nós vamos identificando, gente, e nos identificando, agora vamos transportar para dentro da parábola, né? Nós estamos mais no filho mais novo ou no filho mais velho, né? Vamos nos identificando para ver como é que nós vamos trabalhar isso dentro de nós, nessa assertiva de Jesus, através de uma parábola que aparentemente é simples, mas que vai retratar para nós esse processo de evolução. Não é assim? Então nós estamos mais inseridos nesse filho mais novo, ou nesse filho mais velho. E veja bem a postura do pai, sempre de conciliação. A postura do pai sempre de receber com o coração, sempre de dar oportunidade. Não é assim? Sempre dá oportunidade. Em qualquer época nós podemos cair em si. Eis o primeiro ponto. Código Penal da Vida Futura. Livro A Justiça Divina à Luz do Espiritismo. Conhecido como Céu e Inferno. Código Penal da Vida Futura. 33 artigos. Artigo 16. Eles vão falar, pega lá o artigo 16 do Céu e Inferno. Eles vão falar que é necessário cair em si. O arrependimento, expiação e reparação. Esse é o processo para que a gente aproximar de quem? Deus. Do Pai, na parábola, de Deus, das leis divinas. É necessário, a gente erra, rebela de uma forma ou de outra, escondido ou ostensivamente, mas nós nos rebelamos e nossa atitude é um foco, conforme questão 135 do Consolador, de ações contrárias à lei divina. Então é necessário a gente fazer esse trabalho, que é um processo. Primeiro a gente cai em si, não é assim? A gente entra nesse processo de arrependimento. A gente arrepende, não é? Nossa, arrependi demais de ter feito aquilo. Nós estamos caindo em si. É claro que ao longo das oportunidades, a vida vai nos dando oportunidade para expiar e depois reparar, que é colocar no lugar aquilo que você tirou.
Que é normal, isso é da lei, não é? Então, veja bem como que isso é interessante, porque o Pai, Ele está sempre disposto a nos receber, sempre nos dando nova oportunidade. O Chico, quando terminou de psicografar, foi até em São Paulo, o livro Entre a Terra e o Céu, estava lá com aquela família que ele ia para São Paulo desde mais novo, e tinha uma família, salvo engano, a família Galvas, que o acolhia lá sempre. E ele estava muito concentrado e tal, e aí ele termina as últimas páginas do livro, que é uma obra extraordinária. E ele vai e pede para o senhor Galvas lá, e fala assim: olha, eu terminei, eu queria que o senhor me levasse ali. Mas aonde que é? Aí ele falou o local, e o anfitrião falou assim: mas é um lugar longe demais, é do outro lado. E naquela época, né, meados do século passado, longe, difícil até de se transportar em São Paulo, né? Já era um grande centro, é claro. E aí, gente, e ele fala: nossa, Chico, mas como é que nós vamos fazer? É longe demais, é lá do outro lado. Como é que a gente faz? É muito longe e tal. Não, você sabe onde que é, Chico? Não, eu sei, eu chego lá, eu consigo chegar lá. Vão mais ou menos nesse rumo aqui, vão. E aí eles vão, saem 11 da noite, gente. E aí vão, desloca para um lado, desloca para o outro, chega no local, o Chico é mais ou menos ali. E ele anda já impaciente, ele e a esposa, né? Meu Deus do céu, nós deslocamos esse tanto. É tão importante assim, Chico? É muito importante. E aí ele vai, fala: entra nessa rua aqui. Ele entra com o carrinho, encosta e fala: é essa casa aí. Para na casa, para lá em frente à porta de entrada da casa, faz uma prece sentida lá e vai embora. Aí eu falo: mas peraí, nós andamos esse tanto, você vinha aqui fazer uma prece, não podia ter feito ir lá, né? E vir embora. O Chico vai e fala assim: as personagens do livro que eu acabei de psicografar estão aí dentro. Está tudo aí dentro. Tem um menino, e foi contando, está tudo aí. Então eu precisava vir aqui e fazer uma prece de agradecimento, que estão tendo nova oportunidade. Porque a gente vai ver a história, é um encanto. E eles agora tudo reencarnado. Gente, é prática na vida. Quando o pai perdoa, dá aquele monte de beijo no filho, ele está dando nova oportunidade ao filho. Nova oportunidade de fazer melhor através de quê, gente? Da reencarnação. Nós estamos tendo nova oportunidade. Saindo de uma, entramos em outra. E não estamos refletindo na importância desta oportunidade. A vida não trabalha com teoria com a gente, trabalha com fatos. Todo esse contexto da parábola é a nossa vida e a nossa trajetória. Com muita rebeldia no afastamento. Ou então, figurativamente, parecendo que está próximo. E essa é uma postura muito perigosa. Um filho é egoísta e corajoso. Rompi, não quero saber, me dá meus negócios e vou embora. O outro filho é egoísta e medroso. Eu finjo de morto aqui, né? Estou fingindo de morto e vai dar tudo certo para mim no final. Mas ambos são extremamente egoístas. Egoísmo, o livro de Espírito vai falar, né? Vai nos explicar, Kardec pergunta: dos males, quais o mais radical? Achei até interessante a palavra radical. E aí o Espírito da Verdade vai responder que é o egoísmo, né? Porque o egoísta é sempre para ele primeiro. Só que a nossa dificuldade é identificar que nós somos egoístas, não é? É identificar. Nós achamos que não sou egoísta não. Tem uma dificuldade tremenda, porque não prestamos atenção na nossa intimidade. Eis a nossa grande dificuldade. Nós não prestamos atenção. O outro está assintoso, está rebelando. Veja bem, gente, eu trabalho na área de segurança pública, né? E eu estava observando, e a gente fica acompanhando a evolução da criminalidade. Aí eu estava observando um pouco antes do carnaval como que o crime recrudesceu. Ele aumentou muito. E eu acompanho dia a dia isso, na região próxima aqui. E aí eu fiquei observando: meu Deus do céu, nós tínhamos aqui
em 3 municípios, 2 assaltos por semana. Agora nós estamos tendo 3 por dia. E isso foi de uma hora para cá, aproximando o carnaval. Eu brinquei com o meu pessoal lá, falei assim, parece que abriu a porta do inferno, saiu. Mas em verdade, foi aquela coisa, antes, durante e depois. Agora começou a dar uma queda. E eu fiquei refletindo, tinha dias da gente colocar força total na rua para evitar o crime violento. Não adiantava. Acontecia, eu falava, não tem base, está todo mundo na rua, está toda a administração fechou, fechamos 4 cantos da cidade e o crime acontecia. É processo de transição, a gente já sabe isso. Ainda ontem eu estava falando com a minha esposa, eu falei assim, se você passar essa reencarnação inteira aqui sem ser assaltado, tem alguma coisa errada. Gente, é isso aí mesmo. Agora, a figura que nós vamos trazer aqui para a reflexão dos 2 filhos. Porque aquele que está assaltando, está cometendo crime, está estuprando, está fazendo e acontecendo e tal, a gente repudia, né? Basta saber que a sociedade, quando, agora ultimamente tem acontecido, quando coloca a mão em um, ela quer execrar, quer matar, quer linchar, quer fazer tudo. Não é assim? Tá? A sociedade não está aguentando mais. A postura do primeiro filho que está rebelando contra as não quero nem saber, eu vou roubar que é melhor. Não tem perspectiva de rebeldia. Me dá a parte que me cabe aí que eu vou embora, eu vou vazar e vai. Não é? E uma outra postura de quem está fingindo de morto, né? Qual que é a sua atitude quando você é vítima, no caso? Qual que é a atitude que você toma? E outro dia eu estava conversando com a espírita e ela falou, não entrar na minha casa, levou as minhas joias. Eu vou falar com você, Robson, para mim tinha que ter pena de morte. Eu falei, que espírito é esse? Pena de morte, quer dizer, quando o negócio chega no você toma uma atitude diferente, não é assim, gente? Chegou em você, enquanto não está mexendo comigo, não, tá bom, tá. A hora que chega no você, isso aconteceu com o filho mais velho. A hora que chegou nele, a hora que ele foi preterido para o outro ser festejado, aí chegou nele. Vocês entenderam aonde eu quero chegar? Então pensa nessa questão do crime aí e da gente muitas vezes inserido nisso aí. E fingindo de morto, põe a cerca elétrica ali, ou quando acontece com a gente rebela. Tem que fazer isso, tem que fazer lei e tal. Vocês perceberam? Como é que é diferente? Aí você não passa a enxergar aquele criminoso agora deixou de ser irmão. Não é irmão mais não. Embora nós conversamos aqui que é irmão, né? Não é um pai, nós todos somos irmãos em processo de evolução. Isso é teoria, mas a vida trabalha com fato. É com fato. O nosso despertar é para a gente tomar atitude na vida e não desassociar o templo da oficina, é o que o Emmanuel vai nos dizer, né? Emmanuel fala assim, gente, o problema nosso que a gente tem cometido erros em cima de erros ao longo de muitas reencarnações é desassociar o templo da oficina. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que quando você está no templo, você é um. Você pensa no perdão, na concórdia, não é? Você dá um lugar para sentar, você faz você mostra uma parte sua. Quando você vai para a via pública, para a vida, que é a oficina, você desassocia. Não, meu negócio já fui. É aquele negócio de nós que viemos, eu vim da religião católica, e aí meu pai falava assim, eu te dei um sapato, que era muito difícil, era um quichute na época, né? Um quichute. Eu te dei um quichute. Você só vai usar esse quichute na missa, você tem que ser na missa que vai durar. Ele nos obrigando a ir na missa, porque ele falava assim, você foi à missa ao domingo, você já fez sua obrigação, não tem problema não, tá tranquilo. Ali só a parte da religião você já fez. E não é nada disso. A proposta da doutrina espírita, gente, é a reviviscência do cristianismo primitivo, mas na nossa vida. É a hora que o marido exigir paciência, e é difícil o marido exigir paciência, os maridos são tranquilos. A hora que ele exigir paciência, você pensar, né, refletir, olha, você é um homem bom, ele está nervoso, eu vou dar minha parcela de contribuição agora, vou ficar tranquilo, porque ele está chegando agora de serviço, a hora que ele estiver tranquilo, nós conversamos, não é? A hora que a esposa também estiver naquelas 3 sexta-feira, né? E corre daqui, quer limpar tudo, não quer deixar você nem entrar dentro de casa, para não sujar, né? A casa é sua, você não pode entrar. Que coisa, né? E quer mania. Você também ter a tranquilidade de pensar, nossa, é uma mulher boa, está me tolerando há tanto tempo, não é? Pô, gente, é mãe dos meninos e tal, olha bem.
Que aonde que eu encontrei com essa figura rara ao longo dessas reencarnações? Não é assim? Pensar dessa forma, gente. Pensar assim. Isso aí é a gente trabalhar. Então você sai do templo aqui e já pisa, aliás, aqui você já começa a trabalhar, porque aqui é oficina também. Então seu ambiente de trabalho é oficina também. Você trabalha a religião lá, não está desassociado não. Seu ambiente de trabalho é oficina. Lá você pensa, olha, eu tenho esse chefe desse jeito, será por quê? Mas você não concorda com nada que ele faz. Ora, mas ele está tentando fazer o melhor. Mas não sou obrigado a concordar, não. Lá no Livro dos Espíritos fala do princípio da individualidade. Cada um é individualidade. E nós temos 12 arquétipos psicológicos, né? Cada um de um jeito. Basta saber que Jesus chamou 12. Cada um tinha uma personalidade. Cada um. Então a gente respeita o jeito, o estilo de cada um ser. É diferente, não é? É bem diferente. E a gente toma atitude na vida. Porque muitas vezes esses que estão cometendo crime, está fazendo e acontecendo, e que nós estamos repudiando, pode chegar na frente da maioria de nós, e vai chegar, se tiver esse processo, se cair em si, tiver esse processo de despertamento. Foi Jesus que falou, prostitutas e publicanos terão assento primeiro no reino do céu. Quanto os fariseus, está falando dos fariseus. Prostitutas e publicanos terão assento. Os piores que você pensa. Publicano era cobrador de imposto. Era judeu e cobrava imposto judeu. Então era raça ruim demais a conta para eles. Tá? Então, vai ter, os piores que vocês acham, pode ter assento, se despertar, tem assento primeiro no reino do céu. Então, diante disso aí, não pensa que você é bom e que você é melhor, não. É a fala do Chico, né? Tinha um cego aqui em Pedro Leopoldo que pediu um bêbado para atravessar a rua com ele. Você vai conhecer essa historinha. E o bêbado vai atravessar lá, vai atravessar uma pontinha que tinha em Pedro Leopoldo, cai com ele, porque o bêbado está bêbado, né? Você pede um bêbado, ele não sabia que estava bêbado. Cai com o cego machuca todo. Esqueci o nome do cego, quem lembra aí? Ele machuca todo, cai de uma altura de 4 metros e tal. Aí o Chico, né, aquele benfeitor de Pedro Leopoldo, vai amparar o Chico, o homem caiu e tal, como é que nós vamos fazer? Aí o Chico começa a cuidar dele. Põe anúncio no jornal, porque Chico podia cuidar dele de noite, mas de dia, Chico trabalhava no Ministério da Agricultura. Está aqui, funciona a mesma coisa, né? Então, depois anúncio no jornal, não aparece ninguém. Depois de alguns dias, uma semana, ele naquela dificuldade, como é que ele vai fazer? O homem está todo machucado. Aparece 2 prostitutas. Ele falando, nós podemos. Nós só não podemos de noite. Deu certinho. Então enquadrou certinho. De noite elas trabalhavam. O Chico. Gente, mas a atitude do Chico com elas, uma atitude de irmão, então assim, ele envolveu essas mulheres. Então, quando ele chegava à noite, ele trabalhava de dia. Quando ele chegava à noite, que elas iam sair, não, vamos fazer uma prece antes. E fazia a prece. Envolvia as duas e tal. E ao longo de um período eles foram fazendo isso, até que o cego ficou bom. E elas, o que elas fizeram, gente? Elas mudaram aqui para Belo Horizonte. Uma foi trabalhar no hospital, fez um curso de auxiliar de enfermagem, e a outra trabalhando numa empresa, numa indústria. E inclusive casou. Tá? Sim, veja bem, os de má vida estão operando, fazendo, né? E os outros? Ó, bracinho cruzado, que é a maioria de nós. Essa é a grande. Eu tenho medo desse filho mais velho. Eu olho esse, o fariseu, somos nós. É o puro fariseu, que fala mentirinha, não, a boca pequena, aqui, ó, fulano, e fica no ambiente e tal. Esse é um perigo danado, gente. Nós temos de olhar para a nossa intimidade e refrear essas nossas vontades de fazer isso, esses impulsos nossos, né? Que a gente, nossa, o negócio fica dentro da gente e a gente vem para o centro e volta, e ao passo de 6 meses você é o mesmo. Você é o mesmo, vem para o centro, eu gosto, lá é gostoso, lá é bom, os passarinhos cantam, lá é bonito, aí volta para cá, e é o mesmo. É incapaz de renunciar, de estender a mão, de fazer algo mais. Caiu em si, o que fazer então? Que é o mais importante da nossa fala, né? Do Evangelho, aliás. A gente cai em si. Nós temos que fazer o caminho de volta, né? Porque não basta só cair em si. O próprio artigo 16 lá do Código Penal, vida futura, céu e inferno, vai dizer que há um processo de expiação e de reparação. É necessário, gente, ó, arregaçar as mãos. Quando a gente cai em si e fala, não, eu pisei na bola, estou errado nisso aqui. Nós precisamos laborar, a gente precisa trabalhar. Lembrando que o Livro dos Espíritos vai nos dizer que trabalho é toda ocupação útil. Então quando a gente fala em trabalho, a gente pensa assim, que é só o trabalho remunerado. Não, é qualquer ocupação útil.
Então a gente precisa trabalhar no bem, arregaçar as mangas. E não é exterior não, gente, é exterior e interior, porque a gente precisa. Nós vamos cortar a grama aqui no centro, precisa de manter um ambiente para os estudos, nós vamos pagar a luz, pagar a água. Ou alguém imaginou que é diferente? Tem que ter recurso para isso. Quem limpa aqui? Vocês já pensaram? Quem chega cedo aí faz a limpeza e tal? Ou então você só chega, né? Então assim, não, lá é tão limpinho. Já pensaram em quem limpa? A gente precisa de operar, de trabalhar, não só no centro, mas em todos os locais. A gente precisa disso. Mas principalmente na nossa intimidade. Quando a gente faz isso, aí é grande demais. Porque nós temos uma tendência a entender caridade como especificamente material. Questão 886 do Livro dos Espíritos. O que significa caridade como entendia Jesus? Os Espíritos vão responder: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do próximo e perdão das ofensas. Mas não falou nada do material, o material está no meio, está inserido. Eu vou ali fazer caridade. Não tem esse negócio de fazer caridade, não. Caridade, você vive a caridade. Você fez um ato de benevolência, deu uma cesta básica, deu uma roupa, auxiliou um e tal. Caridade é viver, gente. Aliás, fora da caridade não há salvação, não há evolução. Não tem jeito, sabe por quê? Porque você está apartado do Pai, os dois filhos. Você está longe do Pai. Quando você envolve nesse trabalho de caridade, no real sentido da palavra, se aproxima do Pai, que é a própria lei divina. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Porque Jesus personifica a lei divina. É simples. Ele está personificando a lei divina. Então, mas para isso, gente, nós precisamos de um esforço muito grande, um esforço herculano, né? Um esforço grande para vencer o nosso pior inimigo. E ao mesmo tempo nosso melhor amigo, que é nós mesmos. Somos nós mesmos. A gente precisa ter coragem de olhar para dentro de nós mesmos e analisar as nossas atitudes. A gente tem que refletir: será que isso está bom? Às vezes fala assim: está bom para mim, mas está bom para o outro? Está bom para minha esposa? Está bom para o meu filho? Está bom para o meu vizinho? Está bom para mim, mas está bom para o outro, gente. Nossa atitude egoísta não nos permite analisar o outro. E é uma sociedade extremamente egoísta, sobretudo a nossa aqui. Basta saber que alguém liga um som no volume alto e te obriga a ouvir. Ele não está nem aí para você, não. Primeiro filho, né? Está nem aí, chutou o balde. Não é assim? Veja bem, sociedade egoísta. Nós vivemos esse egoísmo o tempo inteiro. E se a gente não parar para poder pegar, entender, refletir em torno do Evangelho e procurar vivenciar, alterando a nossa conduta no dia a dia, de alguma forma, nós vamos continuar caminhando egoisticamente. Até que o que, gente? O que aconteceu com o filho mais novo, para ele cair em si? A dor. Então a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo. E é mesmo, porque não precisava dela para despertar. Mas quando você vai apartando demais, fala assim: volta aqui, não é? Volta aqui, você tem que voltar. Aí um processo de dor, você chora, fica magoado, fala com todo mundo: eu estou sofrendo demais. Em vez de refletir: por que eu estou passando por isso? Algo, a providência divina, quer me mostrar. Não é assim? Dessa forma, gente. Esse processo de trabalho nosso, de envolvimento nosso, ele tem que ser constante e diário. Começa no pensamento. A gente começa a pensar no bem, a enxergar as pessoas com olhar de misericórdia. Isso é muito difícil, né? Quem nos fez mal, será que o filho mais velho estava olhando para o filho mais novo com olhar de misericórdia? Será que estava? Não estava, não. Estava com um olhar extremamente egoísta. Isso a gente não faz, né? Alguém toma uma atitude diferente daquela a qual nós gostaríamos que tomasse, e a gente não olha para ele com olhar de misericórdia. Ainda que eu separe dele, que eu encaminhe ele para a justiça, ainda que eu acione os órgãos e tal, eu não posso ter uma atitude de vingança com ele do ponto de vista de sentimento. Você vai, isso aqui eu não posso. Tomar providência na vida é normal. Não dá para mim, vai com Deus. E eu fico com Deus aqui. Olha, isso aí não foi legal, vou te acionar na justiça. Mas eu estou com raiva de você, não. Vou te acionar na justiça. Faz aqui, não. Vou te acionar porque, olha para você ver, eu tentei conversar, você não aceita, eu vou usar dos meus. Aí vai lá na justiça, você pede e agradece. Obrigado, pedi, mas fiz minha parte. É mais ou menos assim, gente. É dessa forma. Porque ele é meu irmão, a atitude dele, ela é reprovável, mas ele é meu irmão.
Ele está na caminhada comigo também, então eu preciso dele, ele precisa de mim, nós estamos nesse processo de auxiliar. Você falou sobre 12 arquétipos que os apóstolos perceberam que cada um. Você sabe me dizer porque são tipos de comportamento. Pois é, nós não vamos entrar muito nisso aí não, porque na verdade, gente, são tipos, porque cada um de nós faz evolução firmando uma personalidade. Vai todo mundo para o mesmo caminho, não é? Mas olha para você ver a personalidade de Paulo. Não era austero? Não era aquele que vai, eu não aceito e faz e acontece? Não era aquele assim? Não é assim? E Maria de Nazaré? Ah, que candura. Qual dos dois está errado? Todos os dois estão certos. Emmanuel fala uma coisa, Joana de Anjos fala outra. Com outras palavras, o arquétipo psicológico são diferentes, caminhando para a mesma direção. Entenderam, gente? E isso nós precisamos de respeitar nenhum e nem outro. Não vou entrar muito nisso aí não, mas porque isso aí nem dá tempo. Mas é mais ou menos isso aí, só para a gente entender. Mas o que é mais importante, gente? Nós termos olhar de misericórdia. Colocarmos a mão na charrua, sem olhar para trás, né? Porque senão vira estátua de sal. Mas temos olhar de misericórdia com o outro, independente da situação. Olha para um, olha para outro, para aqueles compromissados que estão perto de você, principalmente dentro do lar, hein? Principalmente. Olha ali, isso é principal, olha, analisa e veja o que você pode fazer para enquadrar no Evangelho, o que você pode fazer para perdoar, atitude de benevolência, sempre assim. O Chico, ele levava um monte de consolação. Aliás, a doutrina é esclarecer para consolar, é por isso que a doutrina é consoladora. Esclarece, a gente pensa, é assim mesmo. Aí eu fico consolado. Olha, não tem morte não. Aí eu consolo. Olha, mesmo é lei de causa e efeito. Aí eu consolo. Olha, eu vou voltar aqui de novo. Aí eu consolo. Esclarecer para consolar. Essa é a questão da doutrina espírita. Eu trazia lá várias psicografias para as mães que tinham os filhos precocemente desencarnados, por imperativos da vida, né? O Evangelho e os Espíritos vai explicar bem isso. E as mães ficavam consoladas. Mas era gente demais que ia. E quem recebia as cartas lá? Um ou outro, chamava pelo nome, fulano de tal. Um ou outro, tinha aquele tanto de mãe que não recebia. E aí eu falava, gente, vocês que não receberam, aí eu vou dar um conselho para vocês, porque na verdade está fora da minha... isso aí não é eu que coordeno a espiritualidade. Vou dar um conselho para vocês aqui. Vocês estendem a mão para os outros, auxilia, ampara, porque quando você vai movimentar na direção da dor do outro, e você analisa e vê a dor do outro, você esquece da sua. Falava para as mães assim. O sistema deles lá era sistema de ficha, né? As fichinhas, chegava gente demais, eu já tive lá, chegava muita gente, então quem chegasse primeiro recebia as fichinhas que dali partia, provavelmente a orientação. E enchia de mãe na casa da prece, né? E Uberaba lotado, um lugar pequenininho e era tudo muito cheio. E aí, gente, era fichinha que entregava. Chegou uma mãe desesperada lá. Ele chegou apavorado, quando chega a fichinha já tinha acabado. Tinha uma outra lá dentro que o filho havia desencarnado recentemente. E aí a outra chegou e falou, não, agora não dá mais, senhora, nós já distribuímos a quantidade de fichas, mas só pode participar da reunião. Aí as duas sentaram uma do lado da outra e foi contar o sofrimento que ela estava sentindo porque o filho desencarnou. E eu imagino que realmente é uma dor, né? Uma dor daquela profunda mesmo, né? Essa separação. Mas há objetivos para isso. Só quem passa pode dizer, né? Dessa separação precoce de uma mãe para o filho, já que esse sentimento de maternidade, segundo os Espíritos, é o que mais aproxima daquele sentimento ideal de amor que nós estamos buscando. Aproxima, mas está longe ainda, né? Está muito longe. Mas aí, as duas conversando, a mãe que estava com a fichinha lá, que tinha chegado mais cedo, começou a chorar por causa da dor da outra. Começou a chorar, chorando, que o outro menino da outra era menor, se encarnou, toma minha fichinha, entrega a ficha dela para a outra. Aí Chico começa a discografar lá. Primeira comunicação. Primeiro, gente. A mulher que deu a fichinha. Da mãe que deu a fichinha. Primeira comunicação. Ô mãe, eu tô bem do lado de cá, falando, e tal. Eu não tinha condição de vir hoje. Não estava previsto para eu vir, não. Eles foram me buscar, mãe. Porque a atitude da senhora foi tão grande, foi tão bela a atitude da senhora, que eles me pegaram, eu estou aqui escorado pela espiritualidade, mas eu vim falar para a senhora, continua, pode continuar firme, que eu estou bem, e tá. Segunda comunicação da outra mãe que veio buscar. E assim seguiu.
quando a gente envolve na dor do outro, quando a gente pensa no outro, gente, ainda que a justiça divina venha nos cobrar alguma coisa, a gente fica tranquilo. É o Emmanuel que vai dizer, quando a justiça divina vier te cobrar e te encontrar trabalhando no bem, a misericórdia divina manda a justiça divina voltar, embora sem tempo definido para voltar. Jesus nos abençoe.